Bom dia a todos. Vamos continuar com mais um trabalho no Evangelho o Amanhecer com Cristo, mais o Amanhecer com Cristo em Família, né? Onde nós trabalhamos o livro da Joana de Ângeles, Constelação Familiar. Vamos dando sequência, né, ao estudo deste livro, desta obra. Livro Constelação Familiar da Joana de Ângeles. Bom dia a todos. Hoje nós vamos estudar o item 9. O item 9 que fala que é os vizinhos. Então, bom dia a todos. Vamos chegando. E antes de iniciarmos, né, vamos fazer só uma oração. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, por tudo que temos, pelas oportunidades, pelas vivências, que possamos nesse dia aproveitar, sentir um pouquinho da presença de Deus em nossos corações, sentir o carinho dos amigos espirituais, do nosso protetor espiritual, e que possamos refletir na nossa vivência os exemplos do Mestre Jesus. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, vamos dando, né, sequência aí ao livro Constelação Familiar, né, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles ao Divaldo Franco. O item é o item 9 que nós vamos estudar hoje, né? Ele trata sobre os vizinhos na constelação familiar. Muito interessante, né? Mas Joana de Ângeles, ela começa dizendo, né, que a vizinhança, né, normalmente é uma incógnita, né, que vai surgindo, né, como é que vai ser aquele vizinho, como é que a gente vai se relacionar com ele, né? Então ela já começa dizendo que vai ser uma incógnita, né, o relacionamento entre os vizinhos. É muito interessante a gente pensar dessa forma, né? Que a vizinhança realmente, né, é uma incógnita, né? Como é que vai ser o meu vizinho? Como é que vai ser o meu relacionamento com o meu vizinho, né? Daí ela fala assim que a falta de respeito, né, entre as criaturas que não sabem manter os relacionamentos sem ultrapassar os limites do equilíbrio, gerando situações embaraçosas. Bom dia, Rose, bom dia, seja bem-vinda. Então, olha só, né, até nos relacionamentos com os vizinhos nós temos que ter prudência, né, equilíbrio. Aí ela fala também, continuando, ela fala ali, né, que devido, né, às comunicações virtuais, as pessoas cada vez mais estão se isolando nos seus lares, se afastando, né, então, dessas convivências salutares, que são tudo fruto, né, gerado pelas atrações da internet. Ali na internet a gente encontra de tudo, né, encontra filme, encontra artigos, encontra boa leitura, péssima leitura, né? Mas a gente ali só vai encontrar o que a gente quer. Quer dizer, não vai estar trabalhando a necessidade de convivência, né? De um bom relacionamento, porque ali eu só vou buscar aquilo que me dá prazer, né? E é na relação entre um e outro que a gente vai aprendendo, vai evoluindo. Ela comenta tudo isso, dizendo, né, que hoje em dia, devido às crescentes, né, construções e apartamentos, aí as pessoas acabam cada dia mais se isolando, né? Elas não têm esse contato entre um e outro vizinho e vivem ali naqueles apartamentos anos sem conhecer quem são os moradores, né? Sem uma necessidade de contato. Ela coloca que o individualismo toma conta da sociedade e a família experimenta atrofia afetiva, fechando-se cada vez mais a prejuízo da educação dos filhos e da convivência agradável entre seus membros. Olha só,
né? Tudo, inclusive a convivência com a família, com os vizinhos, né? Proporciona o quê? Uma outra experiência à família. Aí ela dizendo que deixar de conviver com seus filhos, com a sua família, com seus vizinhos, né? Gera uma atrofia afetiva. Claro, porque daí no vizinho eu vou ter que aprender a ceder, a dividir, a compartilhar, né? Então, deixando de fazer isso, a gente cria mais barreiras, né? Para que os nossos filhos, ela vai trabalhar sempre a formação familiar, né? Os nossos filhos têm mais dificuldades, né? Dificuldades de tratamento entre uma pessoa e outra. Bom dia, Dene, bom dia, seja bem-vinda. Então, daí ela coloca assim, né? Que a vida social é de valor inestimável por proporcionar o entendimento fraterno, o trabalho coletivo em favor da solução de problemas, desafios que nos atingem. Então, olha só, nós somos seres sociais, nós somos seres da sociedade, nós necessitamos desta convivência de aprendizado, né? No nosso mundinho, a gente diz, eu sou assim no meu mundinho, mas quando a gente tem a necessidade de lidar com o outro, a gente se policia o tempo todo, né? Se reeduca o tempo todo. Então ela volta, né, pro educandário infantil, dizendo que, né, que para a criança ele é de grande valia essa vivência entre vizinhos, né? Que é muito importante, que, né, constitui um verdadeiro desafio o discernimento lúcido para que não haja envolvimento emocional profundo entre as pessoas, gerador de conflitos prejudiciais à boa vizinhança. Olha só, verdadeiro desafio de discernimento lúcido para que não haja envolvimento emocional profundo, quer dizer, para que a gente não se meta na vida do vizinho efetivamente, vamos dizer assim, para que o vizinho não se meta na nossa vida, mas sim respeitamos cada um, né, a estrutura familiar, as regras familiares, mas sim, eles estão ali para uma oportunidade, né, de socialização. Olha só, partindo da família, nós aqui, né, família, o vizinho é o próximo mais próximo. Ela traz isso. Então, ali já é um outro grupo onde a criança vai desenvolver suas afetividades, onde vai ali trabalhar, né, as suas características sociais, né, essas necessidades sociais, né? Então, é onde você vai ampliar seu desenvolvimento no círculo, né, social. Então, é muito interessante, né, pensar dessa forma. Então, ali, qual que são as oportunidades? São oportunidades únicas de você trabalhar a cordialidade, a urbanidade, do respeito entre amigos. Porque sim, né? Aí a criança, a gente, né, que na minha época a gente vivia em volta da casa dos vizinhos, em uma que não tinha nem muro, né? Então, a convivência era muito próxima entre os amigos, né? E são amigos. E para a criança, aquele relacionamento, ele é muito bom, ele é muito salutar. Claro que tem que ser, como diz a Joana, né? Supervisionado, direcionado, né? Estar um olhar atento pelos pais. Então, ela coloca que, às vezes, essas crianças no lar, ela não tem um relacionamento bom familiar, que no vizinho encontra muitas vezes motivações para convivências saudáveis que influenciará para melhor o comportamento na própria família. É muito interessante isso, né? Porque pensar que às vezes a gente tem um suporte naquele vizinho, um suporte emocional naquele vizinho, né? Um vizinho, às vezes, né? Eu sempre fui espírita, mas eu me lembro que nos domingos de manhã, para acompanhar os meus amigos, que eram vizinhos, né? Eu acabava indo na igreja deles, né? Para passar o domingo com eles, a manhã toda, né? E era um suporte religioso, né? Ali a gente tinha uma instrução religiosa, né? Então, assim, olha só, né? Eu tive essa vivência. É uma vivência importante. E se eu não tivesse uma vivência religiosa na minha casa, se eu não tivesse essa estrutura, talvez no meu vizinho eu conseguiria ter aquilo,
né? No meu caso, era para que a gente tivesse mais tempo junto, né? Porque eu tinha a instrução religiosa em casa, né? Mas e se eu não tivesse? Né? Então, olha quantas oportunidades as crianças acabam experimentando com seus vizinhos, né? Experimentando experiências boas, né? Apertando mais os laços, né? E no final a gente vai vendo que quando a gente vai crescendo, né? Que todos esses relacionamentos afetivos, eles vão chegando a um ponto que eles são necessários, às vezes a gente tá com problemas no trabalho, problemas na vida, e que a gente vai pedindo ajuda, né? Quem daqui não teve que pedir ajuda para aquelas pessoas que passaram na sua vida, né? Então, tudo é uma construção, né? Familiar, espiritual, mas uma família espiritual universal. É muito interessante pensando assim. Lembrando, né, da definição de família espiritual trazida pela doutrina espírita, né, que não são aquelas ligadas pelo laço físico, mas sim pelo espírito, né? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Julieta. Então, vamos lá. Então, vimos como amigo o vizinho, né? Lentamente inclui-se como membro fraternal que merece consideração e interesse. É o que nós estávamos falando, né? Ele vai continuar sendo vizinho, um amigo, mas ele vai acabar sendo uma família fraternal, né? Então, ela coloca aqui, graças às células espelho do cérebro de uma criança, a criança imita o que os adultos no lar, na rua e na escola. Então, assim, ela diz que é muito importante tudo isso, porque ela vai imitando, né, o que os pais passam para ela. Ela chama falando que graças à célula espelho no cérebro. Então, ela diz que no cérebro temos uma célula espelho que vai refletir a nossa convivência. Então, ela continua aqui, se os pais mantêm convivência agradável com outras pessoas, os filhos vão vão imitar os pais assim, né, nas suas ações, nas suas atitudes, né. Aí, novamente, ela traz que a educação, né, é fundamental, né, a educação na infância é o quê? É todo dia, o tempo todo, onde que às vezes acaba gerando um desgaste, um desgaste emocional para os pais, para a família. Então, às vezes, naquele vizinho, que daí a gente tem que tomar cuidado, né? Que daí é naquele vizinho que sabe, a tia deixa tudo, o tio deixa tudo. Não, calma aí, não é bem assim, né? Nós, pais, temos que estar sempre vigilante e colocar as orientações corretas, né? Mostrar, na verdade, o porquê agimos assim. Parar de sermos aqueles pais mandões, né? E ser aqueles pais educadores, né? Baseados no porquê estamos agindo assim. Então, cuidado em não liberar, ela coloca assim, né? Que pais que liberam os filhos antes que tenham a sua maturidade, não é por amor, mas para que se verem livres de preocupações, para libertar-se da insistência deles em quase uma indiferença pelo seu futuro ou por saturação de convivência com os mesmos. Então, a gente tem que dar os caminhos pouco a poucos, não liberá-los antes que eles tenham a maturidade e entendimento. Por isso que nós somos criados, né? Não que nem uma galinha ali com os pintinhos, mas nós temos sim, né, o nosso ninho, a nossa constituição familiar, as nossas regras, né, que vamos ali, né, nesse ninho, nessa estrutura familiar, né, dando suporte emocional, físico, de bem-estar também, né, para que aquela criança, quando chegar à maturidade sua, né, depois da adolescência, para que siga seu caminho. Então, temos que ter cuidado de não liberar o antes, né. Então, ela coloca que sempre vai ser o quê? O diálogo, né, o esclarecimento, a conversa, as orientações seguras, né, baseadas numa educação não de imposição, mas com conversas, né,
que a gente vai seguindo, né, e conseguindo aí orientar os nossos filhos conforme, né, Jesus nos orientou, né, porque vamos lembrar sempre da figura divina do Mestre, que ele fez isso, esse trabalho de vamos dizer assim, de trabalhar seus vizinhos, quando ele ia na casa dos apóstolos, né, e acolhia ali, né, os vizinhos que moravam próximo e conversava, instruía. Ele não perdia tempo para com isso. Então vamos ter uma boa convivência, vamos aprender um com os outros, para, como diz a Joana, né, saindo no ninho doméstico, vai para o ninho dos vizinhos, o ninho dos amigos e depois para a sociedade. Então vamos trabalhar isso para que a gente consiga efetivamente, né, essa construção familiar universal aí, essa família universal, né, tão bem exemplificada pelo Mestre. Bem, meus irmãos, todo mundo ficou quietinho aí, só tivemos um comentário que foi da Rose, né, que ela fez um ressalto sobre atrofia afetiva, né, exatamente, né, as pessoas, elas estão, né, ficando na individualidade e se prendendo a essa individualidade e acabam não sabendo lidar com os outros, né, não sabendo lidar com as diferenças, com as capacidades de cada um, com as necessidades de cada um, porque é isso que quando a gente convive com o outro, a gente vai observando, a gente vai olhando, a gente vai se moldando também, porque é com o outro que a gente vai aprendendo, né? A gente precisa do outro para nossa construção, né? Não adianta, não vamos... O mestre, ele vivia, né, exemplificando aonde? No meio da multidão. Então nós precisamos estar aí no meio da multidão, né? Com certeza. Então, assim, é muito interessante a gente então lembrar e entender que todo relacionamento afetivo que vai nos proporcionar um novo olhar de educação, ele é importante. Então, assim os nossos vizinhos. Não sei se alguém quer fazer alguma consideração, né? Fazer algum comentário aí, porque ela coloca, né, que bem lá no início, né, é uma incógnita, muitas vezes né, cria conflitos, né, conflitos de dificuldades de relacionamento, mas tudo isso por quê? E tudo isso é um aprendizado, né? Nós temos que encarar como um aprendizado para nós, para o próximo, né? Então vamos ter um olhar mais, vamos dizer assim, né, mais amoroso, né? Perdoar mais, entender mais, compreender as dificuldades. E assim a gente vai construindo a nossa caminhada familiar aí. Que os vizinhos também fazem parte da nossa constelação familiar, né? Então seria isso, meus irmãos, para hoje. Vamos aqui lançar talvez, né, nossas reflexões, né, de como nós estamos agindo como vizinhos, se nós conhecemos, se nós temos algum relacionamento com os nossos vizinhos, se nós procuramos, né, apertar esses laços, como a gente pode, né, nesse domingo aí aproveitar e incluir os nossos vizinhos nas nossas orações, nos nossos pensamentos, né? O Luiz colocou aqui, né? O evangelho no lar, incluindo nossos vizinhos, também ajuda muito. Sim, sempre com o evangelho, né? O evangelho é a luz do mundo, né? É a boa nova aí para todos, né? Então, vamos incluir os nossos vizinhos hoje nas nossas ações, nas nossas atitudes. E vamos trabalhando isso, porque se ele é o próximo mais próximo, né, da nossa construção familiar, é o vizinho, né? Então vamos parar e pensar um pouquinho e refletir como a gente pode melhorar esse nosso relacionamento familiar aí com os nossos vizinhos. Bom dia a todos, então. Tenha um ótimo domingo, aqui tá um lindo sol e vamos aproveitar. Deus abençoe vocês e suas famílias. E domingo que vem, né, continua o estudo desta obra, né? E vai ser Educação
e paz na família. Abraços e bom dia, gente.